A palavra de hoje está em João 14. Eu vou ler alguns versículos do 14 e alguns versículos do 16, mas quem quiser acompanhando pode abrir. Então, por isso, neste momento, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha tomar a direção e o controle deste culto, Senhor Jesus. Fala aos nossos corações tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos ouvir, Senhor Jesus. Tira, Pai, todo cansaço, toda distração, todo pensamento que não provém de Ti. Que nós possamos estar aqui, Senhor Jesus, reunidos em espírito, para glorificar o Teu nome e ouvir a Tua voz. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém. Aqui nesse capítulo, desses dois capítulos que eu vou ler, fala justamente o que nós acabamos de louvar, Essa música, ela retrata, quando Jesus ali, ele consola ali os discípulos e ele promete, ali o Espírito Santo. Mas antes de Jesus ali, o que eu achei interessante, antes de eu entrar na história, é que aqui está perto ali de Jesus passar por tudo que ele iria passar. E o que eu achei engraçado é que o título da história é que Jesus conforta os discípulos. Mas quem iria morrer? Jesus. Quem iria ser crucificado? Jesus. Então, o título, na verdade, deveria ser: os discípulos confortam Jesus. E eu fiquei... A primeira coisa que me chamou a atenção foi isso. Eu falei, poxa, Jesus ali, no momento de angústia, no momento de tristeza, no momento que ele sabia o que ele iria passar, tudo que ele iria passar, Jesus ali, ele está ali confortando os discípulos. E na nossa vida muitas vezes não é diferente, Muitas vezes nós passamos por dificuldade, passamos por problemas, ainda mais nós que somos cristãos, E Jesus, ele nos convida a sermos esse tipo de pessoa. As pessoas que estão lá no mundo, onde existem pessoas que estão sofrendo, existem pessoas que estão passando por momentos de luta, e nós também estamos, porque se nós estamos nesse mundo, nós temos as nossas tribulações, as nossas diversidades, mas Jesus, ele nos chama e nos capacita para consolar aqueles que precisam. Porque aqui Jesus, ele sabia ali que os discípulos não estavam preparados para tudo aquilo que eles iriam viver. E talvez Jesus também não estivesse. Mas Jesus ali, ele era cheio do Espírito Santo. Ele tinha um propósito. E ele sabia qual era a missão dele. E ali, mesmo ele tendo as suas tristezas, as suas tribulações ali, porque ele estava ali humano, ele escolheu ali consolar os discípulos, confortar os discípulos, para que eles estivessem preparados para o que fosse vir, amém? E antes de entrar no capítulo 14, um pouquinho antes da história, Jesus ali, ele começa a falar para os discípulos tudo que ele iria passar. E aí antes, o título é assim: Pedro é avisado. E por que Pedro é avisado? Porque quando Jesus ele começa a falar que ele ia voltar para o céu, que ele iria para o Pai, Pedro logo já fala: Senhor, mas para onde que o Senhor vai? Me fala que eu vou junto. Porque se for preciso morrer, eu vou morrer com o Senhor, pelo Senhor. E aí Jesus ali alerta ele, fala, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. E ali, Pedro, a gente já pregou sobre isso aqui antes, ele promete algo que lá na frente ele não cumpre. Talvez ali naquela situação, a ideia que ele tinha é que ele iria cumprir, mas ele não cumpriu. E aí eu fiquei pensando sobre Jesus, Jesus, ele mesmo era uma promessa ali que estava sendo cumprida, porque no Antigo Testamento ali, Jesus, os profetas já tinham falado que Jesus viria, e tudo que Jesus iria fazer, e Jesus ali era a própria promessa sendo cumprida, e todas as promessas que Jesus fez se cumpriram. Aqui na Bíblia, existem diversas promessas. E Jesus, ele cumpre cada uma daquelas da vida daquelas pessoas que se permitem. E aí eu fiquei pensando, fazendo um comparativo de Jesus com os discípulos e Jesus conosco, quantas vezes, nós aqui viemos até a igreja, viemos aqui nesse altar, quantas vezes você já dobrou o seu joelho aqui no altar e prometeu para Deus coisas que você jamais faria, que você nunca mais faria, e você voltou atrás, e você voltou a fazer novamente. Quantas vezes, nós viemos aqui no altar e prometemos: Senhor, eu vou ser fiel no dízimo, eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou ser uma coluna na casa de
Deus, mas aí quando chega lá fora, a conta vem um pouquinho mais alta, aparece uma dívida, um filho fica doente, alguma coisa acontece e o dízimo fica em segundo plano. E aí aquilo que você tinha prometido, o mês que vem eu faço, o mês que vem as coisas vão estar mais calmas, e aí eu cumpro. E aí em outras áreas não é diferente, né? Na vida espiritual, quantas vezes, né? Quantos anos entram e anos saem, e você promete, não, Senhor, eu vou me consertar, eu vou me consertar minha vida no altar, eu vou ser ali alguém que está à frente da obra, alguém que cuida da obra, alguém que cuida das crianças, alguém que ali cuida, ali cumpre o seu propósito, e o tempo passa, os problemas vêm, e aí você tinha prometido que você ia orar mais, que você ia buscar mais, mas aí você tem tanta coisa para fazer, você tem tanto problema para resolver. Entenda, meu amado, que assim, a nossa vida, ela nunca vai ser tranquila o suficiente para a gente cumprir tudo aquilo que a gente promete para Deus. Porque sempre vai ter uma dívida, sempre vai ter um problema, sempre vai ter uma dificuldade, sempre vai surgir alguma coisa para te impedir de cumprir aquilo que você prometeu para Deus. Então, qual é o segredo? É no meio do furacão, cumprir aquilo que você prometeu. Mesmo quando a sua situação diz que não, faça. Eu prometi que nunca mais eu ia faltar um culto, nunca mais, nada ia me segurar. Então não importa, se está chovendo carivete. Você não é de papel? Venha. Não importa o que aconteça, cumpra aquilo que você prometeu. Porque se o diabo entende na sua vida que tudo aquilo que você promete, qualquer probleminha que ele coloca, você volta atrás, meu amado, você vai viver uma vida estragada, você vai viver uma vida ferrada, porque é isso que o diabo faz. No domingo, né, foi dado aqui um testemunho de pessoas que estavam com a vida financeira atribulada, complicada, mas escolheram e determinaram dar o dízimo. E aí as pessoas vieram aqui e testemunharam o milagre que Deus fez. E muitas vezes na sua vida falta o testemunho, porque na verdade falta a sua responsabilidade, o seu compromisso de cumprir aquilo que você prometeu. Então, meu amado, eu não sei o que você já prometeu para Deus, eu não sei quantas vezes aqui no altar você dobrou o seu joelho e prometeu coisas que iria fazer e você não fez. Deus aqui está dando uma nova chance, uma nova oportunidade de você voltar atrás e de você se consertar e assim cumprir tudo aquilo que você prometeu e permitir que as promessas de Deus se cumpram nas suas vidas. Amém? Amém. E eu quero que no versículo 5, do 14, eu quero falar de outro discípulo, né? Aqui eu quero falar sobre Tomé, que diz assim, E disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Aqui, enquanto Jesus ele está explicando, né, tudo o que vai acontecer, Tomé, ali, ele demonstra a sua insegurança. Ele, diante de Jesus, ali, Jesus confortando os discípulos, Tomé mostra o quão inseguro ele era, né? A gente Tomé já é conhecido por ser o discípulo sem fé, e agora a gente percebe aqui essa insegurança, que Tomé fala, Senhor, mas como nós vamos saber o caminho? Como a gente vai seguir algum caminho se nós não sabemos qual era o caminho? E Jesus, com toda a sua majestade, com toda a sua segurança, responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu achei muito forte isso, porque quando a gente compara, né, os discípulos com Jesus, Tomé era inseguro e Jesus tinha toda a segurança para afirmar que ele era o caminho. Jesus não precisava saber qual era o caminho, porque ele era o caminho. Ele era ali a verdade, a vida, ele era aquilo que os discípulos tanto precisavam. Eles não precisavam procurar por nada, porque Jesus já estava ali e ele era o caminho. E na nossa vida, quantas vezes nós deixamos de fazer algo, nós deixamos de tomar decisões por conta das nossas inseguranças? Quantas vezes nós não vivemos os sonhos de Deus por falta de segurança, de acreditar, de ter fé que o Senhor vai nos capacitar? A Aurélia acabou de falar aqui o testemunho dela. Ela tinha uma oportunidade e, humanamente falando, ela não tinha os recursos necessários para poder viver aquele sonho. Mas ela não ouviu tirar uma palavra? Deus não falou sim? Então ela tinha que ir, com medo ou sem medo. E esse é o problema, que muitas vezes nós permitimos com que a nossa insegurança, com que o nosso olhar limitado,
estava falando do caminho espiritual. Jesus ali estava falando de salvação. Jesus estava falando ali de uma vida em comunhão com Deus, de algo espiritual e não algo físico. E esse é o problema, que nós muitas vezes nos limitamos e permitimos que as nossas inseguranças dominem a nossa vida, porque nós temos um olhar ali no físico, naquilo que a gente pode ver, naquilo que a gente pode palpar. Como muitas vezes o povo, quando viveu no deserto, por que o povo toda hora ali construía alguma coisinha? Porque o povo precisava ter alguma coisa física para poder colocar a sua fé. Moisés subia, o povo já montava um bezerrinho. Aconteceu, não, já montava alguma coisinha, porque eles precisavam de alguma coisa física para acreditar. Quando na verdade, Deus ele nos chama para ter uma vida de fé, meu amado. Uma vida espiritual. Uma vida espiritual vai muito além do que os nossos olhos podem ver. Aquilo que Deus ele tem preparado, aquilo que Deus ele quer nos mostrar, aquilo que Ele quer que nós venhamos viver, vai muito além do que nossos olhos podem ver. Então o que a gente tem que pedir para Deus nessa noite é que Ele possa abrir a nossa visão espiritual. Talvez você não seja uma pessoa cega fisicamente, mas você precisa ser curado da cegueira espiritual. De tudo aquilo que você não consegue enxergar, porque os seus olhos carnais não conseguem ver, e aí você acredita que que você não possa viver. Quando na verdade Deus ele tem sonhos maiores e melhores. Mas enquanto você não se permitir, enquanto você não abandonar as suas inseguranças, os seus medos, as suas preocupações, mas e se não der certo? Enquanto você ficar nesse mas e se, você nunca vai sair do lugar. Então entenda, meu amado, Jesus, Ele tem a segurança, Ele tem a fé, Ele tem o poder que nós precisamos ter para a nossa vida. Tudo aquilo que nós precisamos para poder seguir e vencer, Jesus Ele pode nos oferecer. Mas para isso nós precisamos acreditar e tomar posse. Amém? Amém? E lá no versículo 8, eu quero falar de outro discípulo, que diz assim, e replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Diante de toda a explicação de Jesus, Filipe vem e ele pede pouquinha coisa para Jesus. Nada menos que Jesus mostre para eles, ali, o Pai. E aí, Jesus, ele responde assim, Aqui, E Jesus responde a Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Gente, Jesus aqui ele teve muita paciência, né? Porque assim, os discípulos ali viveram 3 anos com Jesus. 3 anos vendo coxo sendo curado, vendo Lázaro ressuscitar, vendo a tempestade se acalmar, a multiplicação acontecer e tudo que Jesus ali fazia. E diante de tudo isso, Filipe pede para que Jesus mostre ali o Pai. Filipe ali, ele menospreza, ele anula tudo que Jesus era e tudo que Jesus ali viveu com ele. Porque a falta de fé, não sei, o que passou na mente dele ali, fez com que ele não acreditasse, ou que ele quisesse ainda ver a Deus. Diante de tudo aquilo que Jesus mostrou para ele, ele ainda precisava ver Deus. E quantas vezes nós, diante de tudo que nós já vivemos com Deus, o milagre da vida que nós temos hoje, nós ainda menosprezamos o agir de Deus na nossa vida. Nós menosprezamos o que Deus ali pode fazer na nossa vida. Nós acreditamos que Deus pode fazer na vida do outro, mas não acreditamos que Deus pode fazer na nossa. Ali Filipe jogou tudo abaixo, porque ele queria ver o Pai. E eu tenho certeza que mesmo Filipe vendo o Pai, ele ainda iria achar algum motivo para questionar. Porque o problema não estava em Jesus, estava em Filipe. Era Filipe que não tinha os olhos espirituais para enxergar que ele não precisava ver o Pai. Ali ele já estava vendo o Filho, e o Filho era o Pai. Então aquilo ali já era o suficiente. Jesus já era o suficiente. E esse é o problema. Muitas vezes nós não tomamos posse e não acreditamos que Jesus é suficiente na nossa vida. Por isso que muitas vezes as pessoas procuram um pecado. Por isso que muitas vezes as pessoas procuram uma droga. Por não tomarem posse e não acreditarem que Jesus é suficiente. Às vezes você acredita na força do seu braço, mas você não acredita em Jesus. Você acredita que a solução da sua vida está lá fora e não no altar. Quando na verdade
não consegui enxergar isso. E muitas vezes nós estamos aqui dentro da igreja, vivemos todos os milagres, vivemos o mover de Deus, e nós muitas vezes ainda queremos mais. E não porque Jesus não pode nos dar, porque Ele pode nos dar, mas é porque nós não acreditamos, é porque nós não olhamos com o olhar espiritual. E eu acredito, né, que não só, aqui a gente fala nessa história fala de alguns discípulos, né, mas todos os outros ali também questionavam Jesus, mas eu acredito que Deus ele trouxe esses pontos para que nós venhamos refletir. Hoje nós estamos aqui e nós vamos comemorar, né, no domingo ali, a descida do Espírito Santo, mas uma promessa aqui que Jesus mais para frente, né, ele promete isso aos discípulos que o Espírito Santo viria e seria derramado sobre a vida deles, e lá em Atos 2 isso se conclui, né, e nós precisamos tomar posse e precisamos analisar a nossa vida. O que pode nos impedir de receber o Espírito Santo? Porque aqui nessa história ainda era só uma promessa. E diante de tanta incredulidade, de tanta falta de fé, de tantos ali pontos negativos, qualquer outro ser humano teria falado: Senhor, Pai, não dá. Se os que andaram comigo não acreditam que eu posso, que eu sou o Senhor, não acreditam em tudo que eu fiz, quem dirá os outros? Jesus ali teve todos os motivos, todas as razões para abandonar o propósito de morrer na cruz. Mas mesmo assim, diante de tudo isso, ele escolhe ali, prometer ali, né, o Espírito Santo para os discípulos. E lá em Atos 2 isso se concretiza. E domingo nós vamos celebrar isso. Então que nós venhamos analisar o nosso coração, analisar a nossa vida, né, aqui em João 16, no 8 ele fala, né? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça. Só um minutinho. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem que em mim há justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E aqui Jesus, né, ele fala que o Consolador ele pode nos convencer. E essa semana nós estamos fazendo o propósito, né, para preparação, e nós precisamos pedir para Deus nos mostrar, porque muitas vezes quando nós lemos a Bíblia, nós ficamos indignados com as posturas que os discípulos tinham diante de Jesus. Mas muitas vezes nós cometemos ou igual ou pior do que os discípulos. Nós estamos aqui na igreja e nós não percebemos que nós muitas vezes agimos com falta de fé, com a insegurança, com a incredulidade. E Jesus ele quer derramar o Espírito dele sobre a nossa vida. Ele quer derramar o Espírito Santo na vida de todo aquele que te permitir. Então que nós venhamos, sabe, no momento da busca, analisar o nosso coração, analisar a nossa fé, analisar como que está o nosso comportamento, para que assim nós possamos tomar posse dessa promessa. Porque a Bíblia, ela existe milhares de promessas, mas só se cumpre na vida daqueles que se permitem. Então que nós venhamos abrir o nosso coração e assim permitir que a promessa que o Espírito Santo desceria sobre a igreja venha se cumprir sobre as nossas vidas. Porque é uma promessa individual. Aqui Jesus ele prometeu para os discípulos. E hoje nós somos os discípulos. E nós que vamos determinar se nós vamos poder receber o Espírito Santo ou não. Mas se nosso coração estiver ocupado, se a nossa mente estiver ocupada com as nossas debilidades, com as nossas fraquezas, isso não vai ser permitido. Então que nós venhamos abrir o coração e que assim nós venhamos poder sair hoje e no domingo cheios da presença de Deus. Que nós venhamos tomar posse dessa palavra. Amém? Amém. Uma salva de palmas para Jesus.